Certeza? Quem está amando aqui? Tem alguém amando? Estou vendo um casal ali, tá tudo agarradinho. Será que eles se amam? Verdade? Você ama esse cara? Muito, 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 muito. Também, Ama essa menina? com certeza. Muito bem. Quando a gente ama a pessoa, a gente faz a nossa vontade ou a vontade da outra pessoa? As duas. As duas? Você é assim? Sou. Muito bem. Muito bem. Tem mais alguém amando? Vamos ver, tem mais alguém amando? Vocês se amam? Não! Não acredito. São amigos, desculpa. Desculpa. Ok. No problem. Ok. Eu fico pensando que tipo de amor nós temos para com Deus. Que tipo de amor você tem para com Deus? Aí eu paro para pensar, porque muita gente diz que ama Deus, diz que ama a palavra de Deus, diz que ama a igreja de Deus, mas infelizmente muitas vezes nas suas atitudes não demonstram esse amor. E aí quando a gente vai para a Bíblia, a gente para pensar nos grandes homens de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, Davi e tantos outros. Esses homens amavam a Deus? Eles eram homens perfeitos? Não. Não eram homens perfeitos. Alguém aqui é perfeito? Não, ninguém é perfeito? Mas devemos buscar a perfeição? Podemos nos conformar com as nossas imperfeições? Não, não podemos nos conformar com as nossas imperfeições. Dentro disso, eu pergunto para você, qual é a maior demonstração que nós damos que amamos a Deus? Quem pode me responder? Qual é a maior demonstração que damos que amamos a Deus? Eu quero ouvir algumas pessoas. Quando fazemos a sua vontade, quem mais? Quando obedecemos a Deus, quem mais? Amando ao próximo, quem mais? Lendo a Bíblia todos os dias, quem mais? Buscando a Deus em oração, adorando, louvando a Deus, que mais? Pregando o Evangelho de Jesus Cristo, sendo fiel. Diante de tudo isso eu pergunto, você acha que a nossa geração de crentes ama a Deus? Nós vivemos dentro de um contexto de uma igreja evangélica em que os cristãos amam a Deus. Aqui nos Estados Unidos, na Igreja Batista Brasileira de Los Angeles, amam a Deus? Eu gostaria que você olhasse para dentro de você. Você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida? Porque quem ama, busca a sua própria felicidade, é assim? Quem ama, busca a felicidade de quem? Do outro, não é verdade? Quando se ama de verdade, você se anula. Você está mais interessado em satisfazer quem? O outro. Sempre foi assim. Mas infelizmente nós vivemos uma geração de crentes que eles dizem que amam a Deus, mas infelizmente não estão vivendo para Deus, estão vivendo para si. Nós estamos vendo em várias partes do Brasil, em outras partes do mundo, crentes que dizem que amam a Deus, mas estão buscando em primeiro lugar os seus interesses e não os interesses de Deus. Estão preocupados com a sua vida, com as suas vidas. Quando nós amamos a Deus, nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar.
Você tem colocado o reino de Deus em primeiro lugar? Aí eu pergunto, é possível a gente ser perfeito? O que é perfeição? A Bíblia diz que homens do passado eram homens perfeitos. Deus disse assim a Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão era perfeito? Noé era perfeito? Davi era perfeito? Ló era perfeito? Então o que é perfeição? O que é perfeição? Deus é perfeito, é verdade. Deus é perfeito. Mas eu pergunto o que é perfeição? Porque Deus diz para mim, para você, para nós, sermos perfeitos. Nós nunca vamos ser deuses, é verdade? Nunca vamos ser Deus. Nem deuses, porque deuses não existem. Então, eu pergunto, é possível ser perfeito? Qual é o padrão de perfeição que nós temos? Qual é o padrão de perfeição? Jesus Cristo é o padrão da perfeição. Então, se Jesus Cristo é o padrão da perfeição, nós estamos imitando Jesus Cristo? Procuramos, de fato, viver uma vida como Jesus viveu? Jesus viveu para si? Jesus estava preocupado em fazer a vontade dele ou a vontade do Pai? Você está preocupado em fazer a vontade do Pai? Ou fazer a sua própria vontade? Infelizmente, esta é a verdade. Quando a gente ora, nós estamos buscando os nossos interesses. Senhor, abençoa o meu projeto, abençoa o meu trabalho, abençoa isso, abençoa aquilo. Só o meu reino. Quando a gente faz um jejum, nós fazemos um jejum porque queremos nos aproximar de Deus? Fazemos porque queremos nos aproximar de Deus? Ou fazemos um jejum para conseguirmos alguma coisa de Deus? As nossas orações são extremamente egoístas, até mesmo do ponto de vista espiritual, nós somos extremamente egoístas. Nós buscamos a Deus não por aquilo que Ele é. Buscamos a Deus por aquilo que Ele pode nos oferecer. Se Deus não te oferecer nada, você continua servindo a Ele? Continua amando Ele? Continua acreditando que Deus te ama? Se Ele não te oferecer nada, se Deus não fizer nada, quantos vieram buscar um milagre de Deus aqui nesta noite? Uma pessoa, 2 pessoas, 3. Quantos vieram adorar a Deus nesta noite? Claro, viemos também buscar alguma coisa, todo mundo. Quem não tem problema aqui? Levanta a mão, quem não tem problema? Tem alguém que não tem problema? Ah, o irmão não tem problema, glória a Deus, viu, irmão? Você pode me emprestar $10.000? Vai resolver o meu problema, $10.000 já resolve. Quem não tem problema, não é verdade? E nós acreditamos que a solução dos nossos problemas está onde? Barack Obama? Dilma Rousseff, muito menos, né? Dilma Rousseff, muito menos. Então nós acreditamos que a solução dos nossos problemas está em Deus, não é verdade? Não é verdade? Por isso, muitos de nós viemos aqui esta noite. Claro, viemos para adorar a Deus, mas também viemos para ser abençoados por Deus. Viemos na esperança de Deus fazer um milagre em nossas vidas. Até muitas vezes cantamos, né, que o melhor de Deus está por vir. Quando o melhor de Deus já veio. Não é verdade? O que é o melhor de Deus? Jesus, a salvação, o perdão dos pecados. Por isso, a palavra de Deus diz que aproveita você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sua alma vale mais do que o mundo todo. Você tem consciência disso? Do valor da tua alma? Então, se eu perguntar para você, o que é uma pessoa perfeita? O que você vai me responder? Jesus, tá bom. O que é um crente perfeito?
Você vai dizer um crente que não fuma, um crente que não bebe, um crente que não rouba, um crente que não fala palavrão, um crente que anda dentro dos padrões que a sociedade estabelece de perfeição. Não um crente que anda segundo o padrão estabelecido por Deus. Porque o padrão estabelecido pela sociedade, e até pela denominação, pela igreja, pelo pastor, muitas vezes não é o padrão estabelecido por Deus. Eu conheci um jovem, isso aconteceu lá no Espírito Santo, a gente estava hospedado no hotel e ele veio, e ele procurou e disse assim: pastor, olha, quero te dizer uma coisa. O senhor pregou lá na igreja, beleza, só que eu estou com uma luta tremenda. Por quê? Eu perguntei para ele: por que você está com essa luta tremenda? Porque eu acho que Deus é injusto. Deus, conhecendo a nossa natureza, sabendo que nós somos imperfeitos, como é que esse Deus pede perfeição para nós? Sabendo que eu constantemente estou errando, como é que esse Deus quer que eu seja perfeito? Eu já fiz tantas coisas erradas, pastor, eu acho que não tem jeito, eu nunca vou ser perfeito. Eu disse para ele o seguinte: olha, você está equivocado. O padrão de perfeição estabelecido por Deus não é o padrão estabelecido pela sociedade. Não é o padrão estabelecido muitas vezes pela própria igreja. Agora, é possível alguém que já errou muito na vida chegar a ser perfeito? É possível. Sim, dentro do padrão estabelecido por Deus, é possível. Eu quero te convidar para ler a Bíblia em Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 24. Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 24. Olha o que diz o texto bíblico. Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque era um homem perfeito? Depende do padrão de quem, não é verdade? Enoque não pecava? Você encontra na Bíblia os pecados de Enoque? A Bíblia não relata. Mas com toda certeza, Enoque era um pecador, como eu e você. Mas existe uma grande diferença. Enoque era um homem que andava com Deus. Na minha imperfeição, na sua imperfeição, é possível andarmos com Deus? Sim. Então você acha, por exemplo, que se Deus decide levar alguém para o céu, quem tem esperança de ir para o céu aqui? Levanta a mão. Por quê? Porque você é perfeito, de acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade e muitas vezes pela igreja? Não. Será que para nós irmos para o céu, temos que não ter pecado? Porque quando você olha para você, você diz assim: eu não acredito que eu possa ser salvo. Eu não sou tão bonzinho assim. Se eu merecer, como disse a nossa querida Maria, na primeira pergunta que eu fiz a ela, né? Ela já entendeu que ela não é perfeita, que ela nunca vai agradar a Deus. Ela já entendeu que ela depende única e exclusivamente da graça de Deus. Porque nós não vamos ser perfeitos nunca, dentro do ponto de vista que a religião estabelece. Mas dentro do ponto de vista que Deus estabelece, nós podemos. Então Deus não vai levar ninguém para o céu, porque essa pessoa não peca, porque essa pessoa não erra. Deus não vai levar ninguém para o céu, porque essa pessoa é boazinha, porque essa pessoa tem uma religião. Não, ninguém vai para o céu por causa disso. Então qual é o motivo que Deus levou Enoque para o céu? A Bíblia diz: e andou Enoque com Deus. E andou Enoque com Deus. Se a gente falar de Noé, por exemplo, nós vamos ler nas Escrituras, em Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 9, diz assim: Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé era varão justo
e reto em suas gerações. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Já pensou que coisa maravilhosa? O Vanderlei ouvir isso dele. Está lá o Vanderlei, um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Já pensou a minha querida amiga Roseli ouvir isso? Está lá uma irmã justa e íntegra entre as suas gerações. Não é isso que você gostaria de ser? Justo e íntegro? Tem coisa melhor do que isso? Não é isso o nosso sonho, o nosso alvo? Não é sermos justos, não é sermos íntegros. A Bíblia diz, Noé andava com Deus. Lembra de Abraão? Quem era Abraão? Abraão é chamado de o nosso pai na fé. Você sabia que um dia Deus chegou para Abraão, chamou ele e disse assim, Abraão, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Então tudo que Deus espera de mim e de você é uma coisa. Tudo que Deus esperava de Abraão era que ele andasse com Deus. E o resultado disso, de Abraão andar com Deus, seria uma vida de perfeição. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, é que nós venhamos andar na sua presença. Venhamos andar com Deus. Se eu perguntar aqui quem anda com Deus, todo mundo vai levantar a mão. O que é andar com Deus? O que dizer de Davi? A Bíblia diz então, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu. Achei a Davi, diz a Bíblia, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Já pensou se Deus pudesse dizer isso do Joaquim? Achei Joaquim, filho de Tomé. O nome do meu pai é Tomé. Varão conforme o meu coração. O que a gente poderia esperar mais de Deus, né? Que coisa tremenda. Então, qual era a maior obsessão de Davi? Com toda certeza, a maior obsessão da vida de Davi, com toda certeza, está lá no Salmo de número 116, quando ele diz, andarei perante a face do Senhor na vida, na terra dos viventes. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Todos esses casos que eu acabei de mencionar, você vê que tem algo tremendo? Qual o segredo desses homens? Todos esses homens andaram com Deus. Todos esses homens foram perfeitos. Por quê? Não erraram? Não cometeram nenhum deslize nas suas vidas? Não, estes homens andaram com Deus. Tem um relacionamento de amor entre eles. Isso é extremamente importante. Na experiência desses homens, eles chegaram a este ponto, que eles não conseguiam mais viver separados de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, porque infelizmente Satanás, o diabo, diz isso constantemente. Para que você vai para a igreja? Nada muda na sua vida. Para que você vai para a igreja? Não adianta você ir para a igreja. Larga logo a igreja. Você não vai conseguir nunca. Eu quero te dizer uma coisa, se você colocar Deus no teu coração, se você andar com Deus, você vai conseguir. Eu quero te dizer uma coisa, você não pode andar separado de Deus. Então por isso Deus considerou esses homens justos, retos, perfeitos. Sabe por quê? Eles não eram bonzinhos não, esses homens andaram com Deus. O segredo para mim ter a vitória é andar com Deus. O segredo para você ter a vitória na tua vida é andar com Deus. Esses homens têm sempre alguma coisa curiosa. Eu quero trazer essas coisas porque a Bíblia não só narra o grande homem que foram eles, foram grandes homens, mas a Bíblia narra também os seus erros. Por exemplo, Noé. Alguém sabe qual foi o erro de Noé? Noé tirou a roupa, ficou nu perante sua própria família. Alguém aqui já fez isso?
tomou tanta cachaça que ficou nu perante a família? Você já fez isso alguma vez? No entanto, a Bíblia diz que Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E agora? E agora? E Abraão? Lembra de Abraão? Foi tão covarde, né? Que ele teve medo de dizer que Sara era sua esposa. Afirmou que Sara era sua irmã, quase mandando ela lá para ter uma relação com o faraó. Olha que coisa terrível. No entanto, Abraão é chamado de quê? Pai da fé. E o que dizer de Davi? Um dia ele caiu no fundo do poço. Um dia ele caiu fundo no pecado. Mergulhou lá nas águas turvas do adultério, do assassinato, de intriga. No entanto, o que aconteceu? Deus diz o seguinte: Davi era um homem conforme o meu coração. Todos eles eram homens imperfeitos. A igreja é composta de pessoas imperfeitas. Talvez você esteja querendo uma igreja melhor. E muita gente, estava conversando hoje com um amigo aqui dentro, e ele diz assim: só eu sobrei. Cadê os demais? É possível, pastor Miguel, que muita gente saiu daqui, sabe por quê? Estava buscando uma igreja perfeita. Existe igreja perfeita? Quantos querem que essa igreja seja melhor? Levante a mão, quantos querem? Por favor, se você é sincero, levanta a sua mão. Pastor, eu quero que essa igreja seja melhor. Depende de quem? Depende de você ser melhor nesta igreja. Se você for melhor nesta igreja, pode ter certeza que essa igreja vai ser melhor. Agora eu vou te dizer uma coisa: não procure uma igreja perfeita. Não existe. E se você encontrar, não entra, porque você vai estragar ela. Essa é uma verdade. Cuidado. Infelizmente, esta é uma verdade. Então, tem uma coisa maravilhosa que Deus está querendo nos dizer por intermédio da experiência desses grandes homens. É algo grandioso, é algo revolucionário que, de certa forma, vai nos mostrar algumas coisas. Em primeiro lugar, para sermos perfeitos, temos que andar com Deus. Em segundo lugar, o padrão de perfeição que o mundo estabelece não é o padrão que Deus estabelece. Então precisamos ter consciência disso. Que uma pessoa perfeita, à luz da palavra de Deus, à luz do próprio Deus dessa palavra, não é alguém que anda lá certinho, não é alguém que cumpre todas as normas, todas as leis, todos os regulamentos. Não é nada disso. Para Deus, uma pessoa perfeita é quando ela dispõe a andar na presença de Deus. Quando ela está disposta a andar na presença de Deus, esta pessoa, com toda certeza, ela é considerada por Deus uma pessoa perfeita. Eu pergunto para você nesta noite: você está andando com Deus? Alguém que anda com Deus, ele compreende que tudo que Cristo fez na cruz por ele tem um grande valor. Ele valoriza o sacrifício de Jesus. Quando ele compreende que tudo que Cristo fez na cruz por ele clama por um novo coração. Ele não se conforma com as suas mazelas. Ele não se conforma em viver uma vida para si mesmo. Ele não se conforma em estar andando segundo o curso deste mundo. Ele sente dor, sabe por quê? Porque ele quer de fato agradar ao seu Senhor. Então, para Deus, uma pessoa perfeita é quando ela olha para a cruz de Cristo. Quando ela olha para a cruz de Cristo, ele se apaixona por Cristo. Ao ponto de dizer: ó Senhor Jesus, eu te amo. Ó Senhor Jesus, eu não posso viver sem ti. Ó Senhor Jesus, a minha vida sem ti não tem nenhum sentido. Senhor Jesus, me ajuda a andar contigo. Se eu perguntar para você nesta noite: você está andando com Deus? Tem andado com Deus? Como tem sido a tua caminhada com Deus? Então Deus é um Deus amoroso, que nos ama, que conhece as nossas imperfeições. Por isso Jesus foi um homem provado em tudo,
Por isso Jesus compreende muito bem você, sabe quem você é, conhece a tua estrutura, por isso Ele pode nos ajudar perfeitamente. Ele tem poder para isso, então Ele pode te ajudar. E é interessante porque no momento em que nós tomamos uma decisão por Cristo, então Jesus vem e Ele apaga todo o nosso passado. E a palavra de Deus diz assim: quem está em Cristo é uma nova criatura e as coisas velhas já passaram. Ele apaga. Não importa quem você foi lá no passado. Não importa se você era bêbado, não importa se você era covarde, não importa se você era adúltero, não importa se você era assassino, tudo fica, como diz as Escrituras, enterrado. Ele pega o nosso passado e lança nas profundezas do abismo. Ele diz assim: dos teus pecados não me lembrarei mais. Assim como está distante o Oriente do Ocidente, Ele afasta as nossas transgressões. Então eu quero te dizer uma coisa: sabe quem é que está mais interessado no teu passado? É o diabo. Satanás, o diabo, é que vem à tona e diz assim: você fez isso, você fez aquilo outro, você foi isso, você foi aquilo outro. Você tem que dizer para ele: não importa o que eu fiz, não importa quem eu fui, eu agora sou uma nova criatura. Jesus já me perdoou de todos os meus pecados. Eu confessei os meus pecados a Ele, eu me arrependi dos meus pecados e agora vivo uma vida para Deus. Porque a palavra de Deus diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está andando com Cristo? Se você está andando com Cristo, você é uma nova criatura. É nesse momento que Cristo passa a ocupar um lugar no nosso coração. É nesse momento que, de fato, a tua vitória é a vitória de Cristo. A tua derrota é a derrota de Cristo. Presta atenção nesse detalhe. Parece meio heresia isso, né? Mas não. Cristo, Ele nos justifica, Cristo nos santifica, Cristo é o nosso advogado, Cristo é o nosso ajudador, Cristo é o nosso salvador, mas você não pode se esquecer que também Cristo é o nosso Senhor. E quando Ele é o nosso Senhor, você não é mais dono da sua vida, você não passa a viver mais para você, você passa a viver uma vida para Deus. Está entendendo o recado de Deus? O amor é a coisa mais importante que existe nessa relação. Nós servimos a Deus com medo de ir para o inferno? Eu pergunto. Servimos a Deus para escapar do inferno? Jesus é uma apólice contra o inferno? Não. Nós servimos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou primeiro. Nós servimos ao Senhor Jesus porque nós o amamos e entendemos o plano da salvação. Entendemos o valor do sacrifício de Jesus ali naquela cruz. Então, meus irmãos, a igreja espera de você uma coisa. E dependendo da igreja, vai estabelecer inúmeras regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Eu não estou dizendo que agora você pode fazer o que você bem entende. Não, a Bíblia diz, tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que perguntar: será que isso agrada ao meu Senhor? Será que isso agrada a Cristo? Como Cristo agiria? Como Cristo falaria? Como Cristo... Tem que pensar dessa forma. Então, se nós quisermos andar com Jesus, sabe o que a gente vai descobrir? Que tem muita coisa que Jesus gosta que nós não gostamos. Quando a gente começa a caminhar com Jesus, nós vamos descobrir uma outra coisa. Tem muita coisa que nós gostamos que Jesus não gosta. E aí? E agora? Então, o que fazer numa circunstância como essa que nós estamos apresentando aqui? Novamente aí entra o amor como a solução para o problema. Vou dar um exemplo. Eu nunca gostei de jiló. Quem gosta de jiló aqui? Eu nunca gostei de jiló. Eu odiava jiló. Não comia na casa dos meus tios, não comia na casa da minha mãe. Comecei a namorar com aquela menina ali. E eu ia sempre na feira e ela comprava jiló.
Há um belo dia, estamos namorando, ela fez um almoço, o primeiro almoço. O que tinha na mesa? Eu com aquela vontade de dizer, Sônia, eu não gosto de jiló. Mas eu comi jiló porque eu estava apaixonado por aquela menina. A partir daí, passei a amar jiló. Até hoje, eu como jiló. Uma coisa interessante, a gente tem visitado aqui algumas lojas, fomos na Ross, né? Fomos na Marshall, está pensando que a gente vai na Macy's, na JCPenney? Não, a gente vai nessas lojas aí, Ross, Marshall. E... ok. E aí, ela vai comprar qualquer roupa. Bem, eu quero que você veja aqui qual é a melhor. Qual que você gostou? Foi comprar um sapato. Você gostou desse sapato? Por que ela faz isso? Está entendendo? Algumas coisas que você faz, você pergunta para Deus se Ele gosta dessas coisas que você faz? Pergunta para Ele. Você já conhece, eu conheço a Sônia, às vezes, só de olhar eu já sei o que ela quer dizer. Não é assim, Cris? Você já sabe o que Deus quer de você e o que Deus não quer de você. Você já sabe o que você deve fazer para Deus e o que você não deve fazer. Eu pergunto, diante de tudo isso, qual tem sido a tua atitude? Se eu só fizer, por exemplo, coisas que desagradam a Sônia, o que vai acontecer? Muito, com toda certeza. Como ela me ama muito, ela não vai me largar, nunca. E Ele diz assim para você, nunca te deixarei, nunca te desampararei, eu estou com você todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. Sabia que Deus nunca vai abandonar você? Sabia que Ele te ama tanto, 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 que Ele nunca vai deixar você. As pessoas abandonam a Deus, Deus não abandona ninguém. Apesar de determinados dias da tua vida, você diz assim, pastor, onde Deus está? Parece que Deus não está nem aí para o meu problema. Ele está sim. Na hora da dor, Ele está com você, sentindo a mesma dor que você sente. Ele nunca te abandonou a partir do momento em que você entregou sua vida para Ele. Ele diz assim, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Nós estaremos com Ele todos os dias, é a promessa de Deus. Deus nunca te abandonou, Ele te ama muito. E eu quero te dizer uma coisa. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você nesta noite? No dia em que você de verdade se apaixonar por Cristo, gostar de Cristo é uma coisa. Todo mundo gosta de Cristo, não é verdade? Eu não sei, pastor Miguel, você conhece algum livro onde as pessoas dizem assim, Jesus Cristo, o pior homem que já existiu na face da terra? Nunca vi. Jesus, o maior mentiroso, o maior salafrário, nunca vi nada disso, nenhuma crítica a Jesus. Muito pelo contrário, sempre Jesus o mestre, Jesus o grande homem, Jesus o maior líder que existiu, não é assim? Mas no dia em que você se apaixonar por Cristo, com toda certeza, sua vida vai ter uma mudança muito grande. No dia em que nós nos apaixonarmos por Cristo, chegarmos a amá-lo com todo o nosso coração, a coisa que mais vamos desejar, sabe qual é? Fazer a sua vontade. Por que muitos crentes não estão fazendo a vontade de Deus? Porque não o amam de verdade. Porque gostam de Deus, são amigos de Deus. Porque infelizmente não estão apaixonados por Deus. Porque quando tiverem de fato apaixonados por Deus, com toda certeza vão querer fazer Deus feliz. Vão querer alegrar o coração de Deus. Entendem perfeitamente que esta é a vontade dEle. Vão querer cumprir o propósito de Deus. Então muitas vezes, agradar a Deus requer o quê? Renúncia. Você tem que renunciar o seu próprio eu. Você não pode viver uma vida para você mesmo. Se você quer agradar a Deus, se você quer alegrar o coração de Deus, então você não pode viver para você mesmo. Você tem que viver uma vida para Deus. Aí as pessoas dizem assim, não, mas aí a gente vai ser escravo.
Sabe qual é a diferença? Sabia que todo mundo aí fora é escravo? E escravo sem vontade própria. Ele não pode dizer não para o Senhor dele, sabiam disso? Não, nós somos diferentes. Somos escravos livres. Servimos ao Senhor não por obrigação. Ninguém está aqui porque é obrigado. Ninguém está seguindo Jesus porque é obrigado. Nós seguimos Jesus porque nós amamos Ele. Nós aceitamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. Então nós reconhecemos este amor e queremos retribuir este amor. Então a questão não é simplesmente andar com Deus, é amar a Deus. É importante andar com Deus, mas com humildade. É importante andar com Deus sabendo que Ele vai nos guiar. Pastor Miguel, vem aqui por favor. Tem muita gente que diz que anda com Deus. Caminha comigo aqui. Essa pessoa está andando com Deus? Está andando com Deus? Vai para frente. Essa pessoa está andando com Deus? Está andando com Deus? E agora? Está andando com Deus? É assim que você está andando com Deus? É dessa forma? Isso é andar com Deus. Você anda com Deus? Você é um homem, uma mulher que anda com Deus? Estão no mesmo passo, na mesma sintonia? Estão indo pelos mesmos caminhos, os mesmos propósitos? Ou não? Ou Deus está dizendo uma coisa, você está lá atrás? Ou você está na frente de Deus? Não está nem aí porque Deus está dizendo para você. Pensa nisso. Pode. Pode. Tudo isso tem sentido para você? A vida toda tem que ser motivada pelo amor. Eu tenho uma netinha de 6 anos de idade, a Sara. Às vezes, quando nós vamos atravessar a rua, é perigosa, não é verdade? Eu tenho que segurar firme na mão da Sara. Porque se eu soltar, ela vai fazer besteira. Se você soltar das mãos de Deus, infelizmente você vai acabar com a sua vida. Vai fazer besteira. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você confie nele. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. Não está dizendo para você confiar em fulano, ciclano e beltrano. A fé verdadeira é aquela fé em Deus, meus irmãos. Então aí eu pergunto para você, por que a gente não faz isso, não faz aquilo outro? É porque a igreja proíbe? Não, porque nós queremos fazer a vontade de Deus. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Porque nós não podemos andar segundo o curso deste mundo. Porque nós entendemos que somos cartas vivas. As pessoas estão olhando para nós. Quando falamos que somos cristãos, temos que ter um linguajar cristão. Temos que ter atitudes cristãs. Mas infelizmente, algumas pessoas dizem assim, para ser cristão que nem fulano, Deus me livre. Eu espero que isso não esteja sendo dito de você. Eu espero que as pessoas não estejam dizendo isso de você. Agora, eu pergunto, Cristo é importante para você? Você está andando com Cristo? Você já pensou o quanto você ama a Deus? O quanto você ama a Jesus Cristo? Já pensou se Cristo de fato está contente com você? Quem está contente com Deus? Levanta a mão aqui. Quem acha que Deus está contente com você? Glória a Deus, algumas pessoas. Eu acho que eu ainda estou muito longe daquilo que Deus quer para mim. Agora, olha só, nós, todos aqui precisamos melhorar. Deus tem muito mais para você. Não se conforme com esse cristianismo que você está vivendo. Porque, infelizmente, o diabo leva a gente para isso. Não, você até que está bem, foi domingo lá na igreja. Tudo bem, faz 1 mês que você não vai, mas tem gente que fazem 3 meses que não vem na igreja. Você está melhor do que eles, então fica contente. Não se conforme. Não aceite esse tipo de cristianismo. Viva uma vida intensa para Deus. Viva com alegria o evangelho de Jesus Cristo. Viva uma vida que glorifique ao Senhor Jesus. Então é possível ser perfeito? Se você acha que ser perfeito significa não cometer erro, não é possível. Não vai ser possível nunca.
Mas graças a Deus que o conceito bíblico de perfeição é completamente diferente. Então, para Deus, ser perfeito, como já vimos aqui, é andar com Ele. Como andou Enoque, como andou Noé, como andou Abraão, como andou Davi. É assim que Deus quer. Qual o segredo, então, para a gente não ficar aí muitas vezes jogado no chão? Qual o segredo para a gente não ficar aí entrando em depressão, em angústia, em medo? Qual o segredo? Andar com Deus. Devemos andar com Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus na tua vida, quem é que pode impedir? E a Bíblia não diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Nada vai te faltar. Mesmo nas adversidades, Deus vai estar do teu lado. Esta é a certeza que nós temos. Então esses homens do passado, eles tiveram escorregões, eles tiveram tropeços nas suas vidas e tudo mais. Só que Deus considerou esses homens perfeitos, porque esses homens andaram com Deus. Eu pergunto nesta noite, você tem andado com Deus? Você quer de fato andar com Deus? Você não pode viver uma vida atormentada aí. Olha para a cruz de Cristo. Devemos olhar para Ele, porque Ele já pagou o preço por você. Todos os pecados que você cometeu, Ele já fez o sacrifício por nós. Então Ele te perdoa, Ele te aceita. Se você está ferido, saiba de uma coisa: Ele tem poder para te restaurar nesta noite. Ele pode te purificar, Ele pode nesta noite te trazer de volta à existência, à vida. Se você não está vivendo a vida de Deus, você nesta noite é convidado por Ele a viver a vida que Ele tem para você. Deus é um Pai amoroso. Deus não é um carrasco. Deus é um Pai que te ama e está com os braços estendidos para te acolher. Ele está pronto para te levantar, Ele está pronto para te ajudar. Ele quer que um dia você seja perfeito. Perfeito é andar na presença de Deus, é andar com Deus. Você acha que Jesus iria olhar algumas coisas que você olha? Você acha que Jesus iria falar algumas coisas que você fala? Você acha que Jesus iria entrar em alguns lugares que você entra? Então não se esqueça, andar com Jesus é estar do lado dele. Antes de qualquer coisa, perguntar para ele: isso te agrada? Isso te agrada? É isso que o Senhor quer de mim? Com toda certeza, Ele vai falar com você. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Feche os seus olhos. Nesta noite, eu quero fazer um convite para você. Se você quer dedicar sua vida mais a Deus, se você quer entregar sua vida a Deus, se você sente que não tem vivido uma vida de acordo com aquilo que Deus quer para você, mas você quer mudar a sua atitude hoje, você quer mudar totalmente a sua vida a partir de hoje, Ele está aqui para te ajudar. Ele tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. Ele te conhece, Ele quer te ajudar. Se você quer a ajuda de Deus: pastor, eu preciso da ajuda de Deus para a minha vida. Pastor, eu preciso melhorar muito. Pastor, eu preciso de um toque de Deus. Pastor, eu preciso de fato entregar minha vida a Ele. Vou pedir para você ficar em pé, aonde você está. Se você quer isso na sua vida, se você nesta noite quer dedicar sua vida a Deus, Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele pode mudar a tua vida hoje. Se você quer essa mudança, saiba de uma coisa: a igreja não vai mudar a tua vida nunca. Você pode começar a vir à igreja aqui, passar 1 ano, 2, 10, tua vida não vai mudar nunca. Mas se a partir de hoje você falar assim: Jesus, entra no meu coração, Jesus, muda a minha vida, Jesus, eu não quero continuar vivendo esta vida, Deus vai mudar a tua vida hoje. Se você quer isso, eu vou orar por você. Fique em pé,
em nome de Jesus, porque Ele tem poder para te perdoar, Ele tem poder para te restaurar, Ele tem poder para te libertar. Saiba de uma coisa, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, tudo está nas mãos dEle. Ele te ama, Ele não te obriga a servi-lo. Ele te ama e vai continuar te amando. Agora reconheça o grande amor que Ele tem por você. Dedique sua vida a Deus. E você vai ver que algo tremendo vai acontecer na tua vida. Você vai sentir uma paz que excede todo entendimento. É o que Ele vai colocar no teu coração. Ele vai te dar certeza da vida eterna. Você vai viver uma eternidade ao lado de Deus. Nós vamos orar. Repita comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor fala ao meu coração. Eu não me conformo com a vida que eu estou levando. Eu quero melhorar. Eu quero andar segundo o teu propósito. Eu não quero andar os meus caminhos, porque eu sei que eles são maus. Eu quero andar os teus caminhos. Ajuda-me, Senhor. Eu sou fraco. Eu sou débil. Mas eu confio que o Senhor vai me levantar. O Senhor vai me restaurar. O Senhor vai me libertar. Eu creio que a partir de hoje, eu sou uma nova criatura. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como o meu Salvador e o meu Senhor. A partir de hoje, a minha vida é tua. Toma-me nas tuas mãos e faça-me segundo a tua vontade. Em teu nome, Jesus, eu te agradeço